Pai do Senhor, meus irmãos, que quem fala é o obreiro irmão Raimundo. Mais uma vez estamos aqui junto com os irmãos, que desejam a paz do Senhor para cada irmão, cada inscrito do canal. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês grandemente, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, palavra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, quero ficar aqui somente com os irmãos. Uma pequena reflexão. Audição espiritual é o que muitos de nós estamos precisando, irmãos, esses últimos dias. Porque a audição espiritual, irmãos, ela nos permite que aprendamos uns com os outros. Não é verdade, meus irmãos? E por isso que a Bíblia diz que a gente deve saber isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por que, irmãos, a Bíblia recomenda isso? Porque muitos de nós, irmãos, temos que aprender a falar menos e ouvir mais, não é verdade? Porque muitas das vezes nós queremos somente contar nossos problemas, nossas causas, nossas dificuldades e não queremos ouvir, né? Às vezes o irmão está precisando falar também alguma coisa, desabafar, né? Contar algum problema, alguma dificuldade, e aí nós só queremos falar aquilo que nós estamos sentindo, né? Mas aí, irmãos, quando a gente não dá ouvidos e a gente quer somente falar, porque a gente está passando para aquela pessoa que nosso assunto é prioridade mais do que o assunto do nosso irmão. Está entendendo? Então nós temos que aprender, irmãos, a ouvir também, irmãos, né? Às vezes a pessoa começa a falar com a gente, né? Aí a gente vai ali, aí a gente não termina de ouvir a fala e vai logo cortando e contando algo de nós, né? E assim fica ruim, irmão, conversar com a gente assim, porque às vezes você quer contar, desabafar, quer contar algo também, uma novidade, e aí a pessoa sempre está te cortando, não é verdade? Não é ruim, irmão, conversar assim, né? Pois às vezes nós estamos assim também, irmão. E aqui, irmãos, essa palavra está dizendo para nós falar menos e ouvir mais, né? Para a gente aprender isso, nós temos que saber administrar este processo. Quando estivermos entrando em algum assunto, alguma conversa, porque a gente tem que saber administrar, irmão. A gente tem que mudar isso, reverter esse processo. Porque se você só quer falar, aprenda a ouvir também, irmão. Aprenda a ouvir também, né? Tem pessoas que só quer ensinar, mas não quer ser ensinado, né, irmão? Tem humildade, né? Parceiro, acha que os outros não sabem nada para passar, não tem nada para passar para ele, não é verdade? Enquanto às vezes, irmão, nós sabemos que não existe ninguém tão sábio que não tenha nada para aprender, não é verdade? Sempre temos algo para aprender uns com os outros. E isto, irmãos, significa audição espiritual, aprender um com os outros, né, irmãos? Nós temos que colocar também, irmãos, na nossa mente um cronômetro mental, né? Porque fazendo isso, irmão, nós vamos administrar o tempo e a gente vai saber, né? A gente vai saber ouvir, dar o tempo, terminar o assunto, colocar a nossa fala, e aí, irmãos, gera o diálogo bom, todo mundo vai querer conversar com você, né? Eu
na verdade, irmãos, eu converso muito pouco, né? Eu converso muito pouco, mas eu não, eu queria conversar mais, mas eu não consigo. Eu converso muito pouco. Mas tem gente que conversa muito, não é verdade, irmãos? Então, irmãos, mais um conselho aqui da palavra de Deus para nós. Se nós for falar algo, irmão, nós venha falar algo que agregue, irmão. Tá bom? Algo que tenha, que seja bom, né? Algo que ajude a crescer, né? Porque tem pessoas que só sabem falar colocando as pessoas para baixo, né? Criticando. Não é assim, irmãos. Procure também elogiar pessoas, né? Reconhecer as qualidades dos outros, porque parece que a gente às vezes a gente não enxerga, né, irmão? Só enxerga os defeitos. Então, irmão, é isso. E quero encerrar aqui essa minha fala, irmão, com a audição espiritual, irmão. Ela é acompanhada com a ação. Irmão, sabia disso? Com a ação. Quem ensina a palavra de Deus também tem que aprender e entender que é importante obedecer a palavra de Deus, né? Entendeu? Nós temos que aprender. Se nós estamos estudando a palavra do Senhor e nós vamos ensinar, vamos obedecer também, para depois ensinar. Porque não adianta só ensinar sem aprender. Não adianta, né? Então, irmãos, tudo que nós aprendemos, nós temos que colocar na prática para poder ter mais eficácia diante de Deus. Deus venha se agradar de nós. Amém, meus irmãos? Esta é uma pequena palavra, irmãos, simples, mas é a palavra de Deus nessa tarde para nosso coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus ajude, fortaleça. Cure aqueles que estiverem enfermos. Este mês de fevereiro de 2024 está começando, né? E que o Senhor venha dar vitória a cada um de nós nesses dias, esses últimos dias, né, irmãos, que antecede a vinda de Cristo. Nós sabemos que não falta muito para o Senhor voltar e que o Senhor vai abençoar cada um de vocês, meus irmãos. E meus inscritos também, abençoa, em nome de Jesus, fortaleça mais, tá bom, meus irmãos? Compartilha essa mensagem aí, meus irmãos. Compartilha, dá o like, tá certo? E ora a Deus que o Senhor ele seja com cada um de vocês, onde quer que vocês forem, e eu creio que grande vai ser a vitória do povo de Deus. Amém. Graças a Deus.